Olá, boa noite. Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma live, mais uma vez que o Senhor nos concedeu, né, mais um dia de vida. E hoje vamos falar mais um pouquinho da palavra dele, expressar mais um pouquinho da gratidão que ele tem, que nós temos, né, de o Senhor ter nos dado mais um dia de vida. Boa noite a todos que estão entrando. Essa noite, né, hoje na live de hoje, eu vou falar para você, vamos decorrer de um tema que chama Desperte o Dom que há em Ti. Esse tema é muito importante porque as pessoas acham, né, nós somos às vezes propensos a achar que nós não temos dom nenhum, que nós não temos talento nenhum. Mas por que nós achamos isso? Porque muitas vezes nós não nos vemos como Deus nos vê. E você pode ter certeza que Deus te fez único, Deus te fez com dons e com talentos para você brilhar aqui nessa terra. E nessa noite nós vamos falar sobre como despertar esse dom que há em nós, como despertar esse dom que Deus deu para cada um de nós. Como eu disse, às vezes as pessoas elas acham assim, mas eu não tenho nada, né? Quantas vezes nós não vemos falar as pessoas falando, mas parece que eu não tenho um talento nenhum, parece que eu não tenho um dom nenhum, parece que eu nasci sem um talento específico, mas você pode crer, tem um talento aí escondido, tem dons aí escondido. E a palavra que eu quero falar para você nessa noite está em 1 Timóteo 1,6, que diz assim: desperte o dom que há em ti. E no versículo 7, ele diz assim: porque Deus não nos deu espírito de medo. Boa noite a todos que estão entrando. Porque Deus não nos deu espírito de medo. O que é espírito de medo? Se Deus não me deu espírito de medo, então quando eu tenho medo, esse medo ele não vem de Deus. Tem aquele medo natural, claro, nós temos que ser precavidos, mas tem um tipo de medo, gente, que nos impede de avançar, que nos impede de ir além, que nos impede de muitas vezes despertar aquilo que tem dentro de nós. E ele colocou dons em você. Deus colocou dons em cada um de nós. Né? Nós podemos ter certeza disso, que Deus colocou dons em cada um de nós. Mas o que nós temos que fazer, a primeira coisa, é descobrir qual é o dom que eu tenho. Será que você sabe qual é o dom que Deus te deu? O dom que Deus te deu é aquilo que você gosta de fazer. Aquilo que é natural, que as pessoas fazem com dificuldade, mas você faz com naturalidade. Isso é o dom que Deus te deu, Eu falo que Deus é tão bom que Ele nos deu, o dom que Ele nos deu é algo que nós gostamos de fazer. Então, se você gosta de fazer bolos, você gosta de mexer com carros, você gosta de lidar com crianças, preste atenção naquilo que você gosta e que você tem facilidade de fazer. Aquilo que você tem facilidade de fazer é o seu dom. Mas muitas vezes as coisas da vida, o passado, né, os nossos traumas, ele tem feito a nossa vida. Às vezes nós não vivemos como Deus quer que nós vivamos, mas nós muitas vezes vivemos de acordo com aquilo que nos aconteceu. Se me aconteceu um trauma no passado, eu passo o resto da minha vida me arrastando com isso. Mas Deus quer que você seja livre, né? Aconteceu, mas você tem que aprender a olhar para um alvo, você tem que aprender a descansar, né? Aprender a focar. E aquele dom que Deus te deu, aquele dom que Deus deu para cada um de nós, ele tem que ser primeiro conhecido, né? E depois ele tem que ser despertado e depois ele tem que ser multiplicado. Ele colocou dom dentro de cada um de nós e esses dons, eles precisam ser multiplicados. Nós temos que aprender como que eu posso, né, multiplicar esse dom. O que eu tenho que tomar cuidado é não paralisar o dom que Deus me deu. Se eu paralisar, né, o dom que Deus me deu, através do medo, eu não vou adiante. Mas Deus, ele também nos dá espírito de ousadia, né? Espírito de ousadia para que nós possamos ir, para que nós possamos focar, para que nós possamos realmente cumprir aquilo que Deus, ele tem para nós. Então, como despertar esse dom? Então, dom, como eu já disse, é algo que você tem habilidade,
que você gosta de fazer. Pega um papel, uma caneta e você escreva, né? Num cantinho assim, escreva o que eu gosto de fazer. O que eu tenho facilidade para fazer? Aquilo que você tem facilidade, aquilo que você gosta. Este é o seu dom. Agora, quando você descobre qual é o seu dom, você tem que aprender a despertar esse dom dentro de você e a multiplicar esse dom. Então, a primeira coisa é saber qual é o meu dom. Eu tenho que saber o que eu gosto de fazer. No meu caso, né, eu gosto muito de escrever. É o que Deus me deu assim de mais forte. Claro que nós podemos ter vários, mas o que Deus me deu de mais forte foi escrever. E como que eu descobri que eu gostava de escrever? Quando eu li um livro de Max Lucado e ele disse: o seu dom é aquilo que você gosta de fazer. E eu gosto, né, de escrever. E aí ele começou. E quando você descobrir aquilo que você gosta, começa a desenvolver com aquilo que você tem nas suas mãos. Então, o que eu tinha nas minhas mãos naquela época? Apenas papel e caneta. E eu comecei rabiscando, comecei a minha habilidade de escrita, ela foi refinando, porque quando você descobre o seu dom, o seu talento, ele tem que ser também lapidado, ele tem que ser desenvolvido. Então, quando você desenvolve, quando você descobre, é o momento de você desenvolver. Mas tem muitas pessoas que já têm um dom dentro de si. Mas esse dom, ele está adormecido. Ele está, vamos dizer assim, né, dormente. Mas o que nós estamos aqui para falar nessa noite? Para que você possa despertar o dom que está dentro de você. Como que você desperta? Você desperta conhecendo qual é o seu dom e começando, dando o primeiro passo para multiplicar esse dom. Quando você começa a multiplicar esse dom ele é multiplicado para muitas vidas, né, para muitas pessoas. Então, aqui na parábola dos talentos, né, eu vou aqui ler para vocês, ela conta muito bem, né, a parábola dos talentos, ela fala muito bem como que Deus ele distribui esses dons para nós. Aqui diz assim, eu vou ler alguns versículos aqui para vocês, que diz assim: porque isto também é como o homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou os seus bens, né, os seus dons. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe. Aqui está dizendo que Deus ele nos deu dons de acordo com a nossa capacidade. Então não olhe se o dom do fulano, se o dom do seu irmão, o dom do seu primo é maior do que o seu. Você recebeu o dom de acordo com a sua capacidade. Mas aqui está falando que o Senhor, né, ele partiu para uma terra distante e ele distribuiu bens para os servos. Então ele distribuiu como? De acordo com a capacidade de cada um. Um ele deu 5, o outro ele deu 2 e o outro ele deu 1. E aqui falando assim, e tendo ele partido, o que recebeu 5, negociou e granjeou outros mais 5. Então, como que nós multiplicamos os nossos talentos? A partir do momento que nós começamos a multiplicar eles. Nós multiplicamos os talentos a partir do momento que nós começamos a desenvolver, né? A negociar. Esse homem aqui, ele começou a negociar. E quando ele negociou os talentos, ele granjeou mais 5 talentos. Então, se ele já tinha 5 talentos, ele passou agora a ter 10 talentos. Por quê? Porque ele desenvolveu, porque ele foi adiante, né? Porque ele multiplicou esse talento, né? Boa noite para todos que estão entrando aí agora. Sejam bem-vindos à nossa live. Estamos falando hoje sobre como despertar o seu dom. Eu estou lendo aqui agora a parábola do semeador. E aqui está dizendo que o que recebeu 5 talentos, né, negociou e granjeou mais 5. Da mesma sorte, aqui está dizendo, o que recebeu 2 também negociou, né, multiplicou, desenvolveu, recebeu mais 2. Então, quem tinha 2 agora tem 4. Quem tinha 5 agora tem 10. Então, não importa o tanto que Deus te deu de talento.
o que vai, quando você começar a desenvolver, a multiplicar esses talentos, eles vão ser multiplicados. Mas aqui está dizendo uma coisa trágica, né? Que acontece em muitas vezes nas nossas vidas, e aconteceu aqui também nessa parábola. Ele diz assim, e muito depois, e o que recebera um foi, cavou a terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Talvez aquele que recebeu um talento, talvez se sentiu assim, não, mas o que eu tenho não vai fazer diferença para ninguém, né? Aquilo que eu sei não faz diferença para ninguém, faz sim. Aquilo que você sabe, por mínimo que seja, muitas vezes é o tudo que a outra pessoa precisa. Então não desperdice, não deixe seus talentos serem enterrados. O que nós temos que fazer? Desenvolver, despertar para aquilo que Deus ele fez em nós, que ele colocou em nós. E aqui continua dizendo, e muito tempo depois, né, veio o Senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então aproximou o que recebera 5 talentos e trouxe 5 talentos, dizendo... e entregou, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos. Então ele recebeu 5 talentos e devolveu para o seu senhor 10 talentos. E o Senhor aqui nos fala uma coisa que nós devemos atentar para a nossa vida. Ele disse assim, bom estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel e sobre o muito te colocarei. O que Deus ele está olhando aqui, para o dom que ele te deu, para o talento que ele te deu, é se você é fiel no pouco. Isso daqui é um princípio bíblico. Se eu não for fiel no pouco, Deus não vai me dar outras coisas. E aqui ele disse aqui, foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Então aquele servo que recebeu 5, para ele era pouco os 5, mesmo sendo muito, mas de acordo com a capacidade dele, era o mínimo que ele recebeu. Mas ele desenvolveu e granjeou mais 10. Esses 10 viraria mais 20, depois esses 20 viraria 40 e assim por diante. O que recebeu 2 também do mesmo jeito, né? E aqui fala aqui, o que recebeu 2 também falou, bom está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel. Será que você, será que eu, nós temos sido fiéis no pouco? Naquilo que Deus ele colocou nas nossas mãos? Porque quem não for fiel no pouco, não vai também ter o muito do Senhor, né? Não vai também ter condições de negociar com muitos. Mas aí agora, né, chegou também o que receberá um talento. O que fez aquele que recebeu um talento? Enterrou. Mas olha só, gente, a desculpa que esse servo aqui, ele deu, e que muitas vezes também, né, nós às vezes lemos, julgamos, mas nós fazemos também as mesmas coisas. Ele disse assim, ó, também o que recebeu um talento disse, Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado, escondi na terra o teu talento, né? O teu talento, Deus deu. Aqui diz que o Senhor deu para ele, mas ele diz que o talento era do Senhor. E aqui está o que é teu. Ele entregou para o Senhor, né? Desenterrou e entregou aquele um talento. Mas qual foi a desculpa que ele deu, né, pro Senhor? Ele falou assim, ó, eu conheço que você é um homem duro, que você semeia, você colhe onde você não semeia, né? Você ajunta onde você não espalha, quer dizer, ele culpou o seu Senhor dele não ter desenvolvido o seu talento. E quantas vezes nós também culpamos as pessoas, o governo, porque nós não desenvolvemos o nosso talento. E sendo que muitas vezes a culpa é nossa mesmo, né? De nós estamos procrastinando, estamos com medo. E ele disse, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Então, o que impediu esse servo aqui de desenvolver, multiplicar os dons? Ele culpou o seu Senhor e ele teve medo do seu Senhor. Então, a culpa e o medo impediu aquele servo de multiplicar os seus dons. Lembra que eu li no comecinho, em 1 Timóteo, que Paulo falou, desperte o dom que há em ti, e Deus não nos deu espírito de medo, mas de temor, de ousadia, mas de amor, de ousadia e de moderação.
Então, Deus não nos deu espírito de medo. Então, se você tem espírito de medo, esse espírito não vem de Deus. Porque Deus nos deu foi espírito de ousadia. E aqui, esse Senhor, ele fez uma coisa, né? Esse terceiro servo aqui, que nós fazemos sempre. Que aconteceu desde o Jardim do Éden. Quando Deus, né, foi falar com Adão, o que Adão falou, né? O que Adão falou? A mulher que tu me deste. O que a mulher falou? A serpente me enganou. Quer dizer, até hoje, nós não assumimos as culpas pelo nosso erro. Muitas vezes é mais fácil, é mais doce colocar a culpa em alguém. E nós não assumimos a culpa pelo nosso erro. Se esse servo aqui ele se arrependesse, ele fosse lá e falasse assim, não, eu vou desenterrar esse talento aqui, eu vou, né, agora eu vou multiplicar. Não, mas ele deixou enterrado, botou a culpa no seu Senhor e deixou o medo dominar a sua vida. Mas nós possamos aprender, né, com essa parábola, a não deixar os nossos talentos enterrados, a não deixar aquilo que Deus nos deu se perder, a despertar o dom que Deus ele deu para cada um de nós. E aqui ele falou que tirou o talento que tinha do servo que tinha um talento e deu para o que tinha 10 talentos. Então, assim, às vezes muitas coisas vai ser nos tirada porque nos faltou fidelidade com pouco. Então, aquele que é fiel no pouco também será fiel no muito. Porque se Deus não nos pode confiar uma coisinha pequenininha, né, algo bem pouco, ele não vai nos confiar também algo grande. Porque às vezes esse pouco não é uma questão de deserto, não. É um teste de fidelidade. Deus, ele nos prova por quê? Porque com o pouco. Então, se eu sou fiel no pouco, eu também vou ser fiel no muito. Então, Deus ele vai me acrescentando a cada dia. Mas o que nós temos que fazer é pegar os nossos talentos, descobrir qual é o meu talento, qual é o meu dom e começar a trabalhar esse dom, começar a multiplicar esse dom. E quando nós começamos a multiplicar, né, as coisas acontecem. As coisas vêm na caminhada, né? Ninguém recebe tudo de uma vez. O homem lá, né, o servo lá não recebeu 10 talentos. Ele foi caminhando e foi granjeando, de 5 virou 10, né? Com certeza desses 10 vão virar 20. Mas o que nós temos que fazer é multiplicar, né? Multiplicar o nosso talento, multiplicar aquilo que Deus ele tem para cada um de nós. E como eu disse, você tem talentos, você tem dons, mas infelizmente, né? Infelizmente, muitos têm desenterrado esses talentos e têm enterrado esse talento. Tem enterrado esse dom, mas não seja isso na sua vida, que você possa assim orar e pedir a Deus, para Deus despertar esse dom que há em ti, despertar o talento que há em você. Boa noite a todos que estão chegando, Kátia, Duda, Natália, boa noite a todos. Então, como eu estava dizendo, Deus ele deu talento para cada um de nós. O que nós temos que fazer é começar, né, a multiplicar esses talentos. E assim mesmo, começa pouco, começa sem dinheiro, começa, né, mas comece. Quando você começar, né, as coisas elas vão acontecer. Muitas pessoas que hoje, né, estão bem-sucedidas, elas começaram praticamente do zero. Mas se elas não começassem, elas nunca teriam nada. Elas nunca teriam, né, nada acontecido com elas. E como eu disse, o que você tem, você multiplica. Como eu disse no começo, o meu dom, o que eu gosto mesmo de fazer é pregar a palavra e escrever, através dos livros, pregar a palavra. O que eu tenho que fazer com esses, né, com esses livros, com esse dom que Deus me deu? Multiplicar esses dons que Deus me deu. Então, quando eu multiplico o dom que Deus me deu, ele vai me acrescentando mais. Então, aqui, né, esse primeiro livro que eu escrevi aqui, né, Valentim, o Brilho de uma Vida, eu estou multiplicando ele. Deste livro aqui, eu já criei um curso dele. Então, tem um livro e tem um curso. O curso chama Seja Você, porque eu tenho, assim, uma missão de pregar a palavra de Deus para que as pessoas conheçam, né, quem é Deus, o que Deus fez por elas, que elas não possam viver um personagem ou possam viver uma vida para agradar os outros, mas que elas possam ser quem Deus criou elas para ser.
Então, nesse curso que acompanha esse livro, eu falo de identidade, de propósito, de coragem, de liberdade, né? É um mini curso, mas o que eu fiz com isso? Eu estou multiplicando aquilo que Deus ele tem para mim. Então, do meu dom de escrever, eu já criei livros, já criei cursos e agora eu estou criando também mentorias. Então, assim, a pessoa que quer também escrever um livro, eu dou uma mentoria para ela, né? Eu tenho a minha mentoria, onde eu ensino a pessoa a escrever do zero até o lançamento do livro. Então, assim, com o dom de escrever, eu estou multiplicando para que você também, que tenha vontade de escrever um livro, eu possa ser alguém que vai plantar na sua vida e esse livro vai ser bênção para outras vidas. Quer dizer, estou multiplicando aquilo que Deus me deu. E fora mentorias e fora cursos, né, eu tenho também outros livros para escrever. Então, assim, eu descobri o que eu gosto, descobri o que eu quero fazer e disso eu estou multiplicando. E eu tenho certeza, né, que você também tem muita coisa para multiplicar. Tem algo na sua vida que precisa ser multiplicada. E como eu disse, depois que eu criei, né, o livro, que eu criei o curso, que eu criei a mentoria, né, quem tiver interesse, o link está lá na bio, né, pode falar comigo, eu posso explicar melhor sobre isso. Depois que eu criei, né, esses produtos, que eu criei isso através da escrita, eu estou multiplicando aquilo que Deus me deu. Agora, se eu tivesse apenas a vontade de escrever e ficasse ali, mas é difícil publicar um livro, ninguém no Brasil lê, e começasse a inventar desculpa, mas eu tenho medo, né, de que as pessoas vão falar. Lembra que aquele servo lá, ele teve medo e jogou a culpa no outro e enterrou aquilo que Deus tinha dado para ele? Então, assim, não tenha medo, não joga a culpa nas pessoas, mas você faça aquilo que é para você fazer. No meu curso Seja Você, eu desperto muito isso. Aquilo que Deus te criou para ser. As pessoas estão vivendo ou a vida de outros, umas estão vivendo anestesiadas, não estão percebendo quem Deus criou elas para ser. Estão vivendo assim um dia após o outro sem se dar conta disso. E a maior maravilha que Deus ele fez para nós foi dar o seu filho para morrer naquela cruz do Calvário. E com ele todas as bênçãos de Deus que foi perdida no Jardim do Éden foi reconquistada através de Cristo. E através de Cristo eu posso ter uma nova vida, eu sou uma nova criatura. Eu vou viver no reino de Deus, eu vou ser filha de Deus, então é uma nova vida. Então eu quero muito despertar isso nas pessoas. É um dom também que Deus ele me deu. Eu quero falar isso para as pessoas, eu quero escrever sobre isso. Então eu não posso enterrar. Porque se você enterrar o dom que você tem, Deus vai dar para outra pessoa. Porque a obra de Deus ela vai ser feita. Mas se você não for com você, vai ser com outra pessoa. Mas o que eu quero, né, com essa live, nós já estamos finalizando. O que eu quero que você se atente para que você possa despertar o seu dom. É que você possa multiplicar o seu dom. No começo é muito difícil. No começo é muito difícil. Mas comece, porque quando você começar, quando você colocar o pé, Deus coloca o chão. E aí um passo de cada vez, aí depois você vai ver que aqueles 5 talentos se transformaram em 10. Aqueles 2 talentos se transformaram em 4. Mas o que você não pode fazer é enterrar aquilo que Deus te deu. É enterrar aquilo que você gosta de fazer. Use, né? Use aquilo que você tem. Use aquilo que Deus te deu para que você possa fazer uma transformação primeiro na sua vida, na sua família e também no mundo. Porque o que Deus te deu, o dom que você tem é muito grande. E não pode ser enterrado, não pode ser desperdiçado. Você é como uma luz neste mundo. E quando você desenvolve aquilo, o talento que Deus te deu, o dom que Deus te deu, você passa a brilhar, você passa a impactar muito mais pessoas. Então, que você possa, assim, nessa noite, pensar, qual é o dom que eu tenho? Qual é o dom que eu preciso despertar? E que você possa despertar o dom que está em você. Como Paulo disse para Timóteo, desperte o dom que há em ti. Se ele mandou despertar, é porque o dom estava adormecido. E não vamos deixar
as coisas boas que temos dentro de nós adormecidas. O mundo precisa conhecer, as pessoas precisam conhecer. Então não deixe, né? Não deixe que isso impeça você de parar. Mas vá em frente, né? Siga e desperte aquilo que está em você e multiplique o dom que existe em você. Então é só começar. É só começar. No começo é difícil mesmo. Talvez no começo você não vai ter apoio nenhum. Talvez no começo as pessoas vão zombar de você. Mas comece. Comece. Só você sabe o que você tem. Então, depois as pessoas que zombaram vão vir, né, te pedir ajuda, te pedir conselho, te elogiar, mas você sabe o que você tem. Então, não olhe para outras pessoas, não queira agradar outras pessoas, mas agrade a você mesmo e a Deus. Eu quero fazer uma oração por você, né? Eu quero orar com você. Talvez você fale assim, mas eu não tenho nenhum dom, parece que eu nasci sem nada. Você tem sim, todos nós temos sim. E a oração que eu quero fazer nessa hora é que o Espírito Santo possa despertar esse dom que há em você. Então vamos orar? Deus, eu oro nessa hora, Pai, com todos aqueles que estão aqui agora, aqueles que vão depois assistirem. Ó Senhor amado, desperte, Senhor, desperte o dom que há em cada um. Eu sei que o Senhor criou cada um, Deus, de maneira especial, criou cada um, Senhor, de maneira única. Por isso, Pai, que eles possam sentir, em primeiro lugar, este amor na vida deles, o teu amor na vida deles. E que eles possam, Pai, despertar aquilo que está adormecido dentro deles, aquilo que eles têm vontade de fazer, aquilo, Senhor amado, que é o dom que eles têm, aquilo que eles têm vontade, Senhor, facilidade de fazer. Eu te peço ajuda, Pai, ajude aquele, Deus, que às vezes não tem força, não tem recursos, não tem apoio, mas o Senhor pode, se o Senhor deu, o Senhor vai suprir. Por isso, nessa hora, Pai, Espírito Santo, ajude cada um de nós a despertarmos, a multiplicarmos e a glorificar o teu nome com os nossos dons. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero agradecer a cada um que está aqui nessa live. Boa noite a todos. E na próxima semana, né, estamos com outra live falando de outros temas, que você possa estar aqui de novo, né, convidar pessoas e assim vamos, né, crescendo de fé em fé, de glória em glória, e que nós possamos realmente ser quem Deus nos criou para ser. Boa noite.